começar a falar então um pouquinho dessa mãe que se divide em mil tarefas, cuida da casa, dos filhos, do marido, além de cuidar dela mesma, né? E que muitas vezes se perde na história de conciliar tudo isso. Para nos ajudar, ele que é terapeuta de casal, terapeuta familiar, terapeuta de adolescentes, autor dos livros Relacionamento para Leigos e Como se Libertar do Ex, o psicólogo Frederico Matos. Muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. A gente estava ali na salinha, tem uma salinha de convidados aqui, né? Falando, enchendo a bola do Fred, porque e ele merece. Porque eu falei, Fred, eu gosto porque ele dá receita, né? Ele fala, gente, faz assim, faz desse jeito, muda o caminho, e ele ensina esse caminho. Isso é muito bom, muito obrigada. Não consigo fazer de outro jeito. Por isso que você é especial, parabéns, viu? E quando o assunto é mãe, eu particularmente gosto, porque muito da saúde mental, saúde emocional, bem-estar, a vida melhor, depende da relação mãe e filho. Né? Principalmente da mãe. O pai, logicamente, também tem uma importância, mas a mãe ela tem uma importância visceral. Né? A criança tem uma relação muito íntima com a mãe ao longo do tempo, e isso é uma coisa que impacta muito o filho e impacta muito a vida da mãe. Eu sempre falo que a mãe é uma mulher que ela descobriu ao longo do processo da maternidade um papel que ela vai se dando conta da grandeza dele aos poucos. Normalmente a mulher, quando pensa em engravidar, ela fala, eu gosto de um bebê, tudo. Aí o bebê nasce efetivamente, essa mulher vai entrando numa metamorfose. Ela vai gradualmente começando a entender que ela está dando origem não só a uma vida física, mas a uma vida psicológica. Então eu acho a relação mãe-filho uma das coisas mais importantes e uma das que mais podem confundir o caminho de muitas mulheres. Então, por que podem confundir o caminho? Porque às vezes, pensa com uma pessoa que de repente não estava se sentindo no melhor da vida dela antes de engravidar. Então de repente, profissionalmente ela não estava muito encontrada, de repente até o relacionamento amoroso não estava tão bem estruturado. Quando ela se torna mãe, ela corre o risco de se dedicar 100% àquilo como se fosse o único papel importante que ela tem. Parece que às vezes ela fica meio hipnotizada, e as crianças são ótimas, né? Elas hipnotizam a gente, elas têm esse efeito de fazer com que você fique olhando para elas sem conseguir parar. Só que às vezes esse efeito pode ser mais duradouro do que aquele primeiro, segundo, terceiro ano da infância. Você pode ficar anos olhando para aquele seu filho que já está com marmanjo de 30 anos como se ele fosse um bebê. E por quê? Porque, de modo geral, a mulher pode correr o risco de abrir mão de todos os outros papéis, onde ela não tem um terreno tão seguro, e ficar dedicada naquele papel que ela sente que ela tem total controle da vida dela. Por isso que ela pode se perder. E é uma coisa que às vezes pode ser perigosa, porque pensa numa mulher que não cuida do papel dela, sei lá, enquanto filha. Ela tem pais ainda. Enquanto esposa, né? Tecnicamente ela tem um parceiro ali que faz parte, é o pai dos filhos. Um papel de irmã, um papel de amiga, um papel profissional, um papel de trabalho voluntário, um papel que ela desenvolve, sei lá, na comunidade religiosa dela. São vários papéis que fazem essa mulher ter muito assunto, ter muita vida, ter muitos gostos, interesses e se enriquecer ao longo do tempo. Existem mulheres que eu brinco que ficam monotemáticas. É tão gostoso falar de filho e rende assunto em qualquer lugar que você vai sempre encontrar alguma mãe que vai querer também falar do filho dela, que sem você perceber, você pode achar que a única coisa que torna você importante é ser mãe. E eu não estou dizendo que não é importante ser mãe. O que eu estou dizendo é que só ser mãe prejudica, inclusive, ser mãe. Prejudica até a formação do filho? Exato, porque se você fica única e exclusivamente olhando para o seu filho e você não se revigora como pessoa, você, ao longo do tempo, você vai entregando menos para o seu filho, porque você não se reabastece.
muito da energia que essa mulher tem nos primeiros anos de vida, de educação do filho, que ela acaba ficando muito dedicada a ele, vem do fato dela ter vivido uma vida onde ela foi se enriquecendo de experiência. Agora, se de repente ela abre mão de todos os outros papéis e passa a ficar meio que bitolada naquele papel de mãe, ela vai perdendo outros referenciais. Ela de repente não tem um livro que ela leu, um filme que ela viu, uma música. Tem mães que ficam presas em músicas que elas gostavam antes dos filhos nascerem, elas não renovaram o repertório delas. E isso em relação a tudo. Aí o que costuma acontecer? Que é a fase crítica onde ela percebe que ela vai ter problema. Na fase da adolescência. Que é uma fase em que ela percebe que aquela criança, que até então ela tinha mais controle, essa criança quer, que não é mais criança, já começa a ser um adolescente. Criar asas para voar. Exato. E é nessa hora que ela fica com a sensação de que ela é mais dispensável do que era antes. Então pensa numa pessoa que estava há 12, 13 anos no emprego de mãe, 24 horas por dia, absolutamente focada naquilo, e de repente ela vai falar com o filho, ele olha com aquela cara de tédio, né? Filho adolescente olha com uma cara de tédio, a mãe fala assim, eu não quero saber o que você está falando. Aí ela olha, ela sai correndo e vai chorar no quarto, porque assim, cadê o meu bebê? Isso é muito doloroso, e aí o que ela costuma fazer? Ela vai usar das mesmas táticas que ela usava antes. E quanto mais ela tenta agarrar o filho, a filha de um lado, de outro, menos ela consegue ter força. Por quê? Porque ela, enquanto mulher, não se renovou. Portanto, ela não tem sintonia com o filho. Então, o filho vai falar de alguma atualidade, ela está desatualizada. O filho vai falar de alguma coisa da vida de adolescente, ela faz tanto tempo que ela nem lembra como foi a adolescência dela, porque ela ficou tão focada no papel de mãe, que ela não sabe mais o que falar do filho. Ela não consegue, às vezes, ser esperta de se colocar no lugar do adolescente, que eles são cheios de histórias, né? Eles falam uma coisa, fazem outra, e a mãe que esqueceu como é isso, porque ela também fez isso na adolescência, ela não sabe pegar essas pequenas mentirinhas que são importantes do pai e a mãe pegar. Você está falando tudo isso e eu estou imaginando que tem muitas mães se colocando nesse lugar, vestindo essa carapuça, né? Mas eu gosto sempre de, ao contrário, de deixar ela assim, eu fiz isso mesmo com aquela culpa, libertá-la dessa culpa e mostrar que existe luz no fim do túnel e dá pra gente mudar essa situação. Com certeza. E eu sei também que existe aquele outro lado, aquela mulher que, como a gente falou no começo, é aquela que faz tudo, né? Quer ser a profissional, a amiga, a mãe, a filha e tudo. E no final das contas também tem culpa porque acaba achando que não tá dando conta do recado direitinho. Vamos falar sobre essas duas situações no próximo bloco, tá bom? Só introduzimos o assunto, mas eu quero que você participe também. Entra no nosso site redevida.com.br/vida melhor. Vai lá. Pode mandar sua colocação, pode mandar sua pergunta. Hoje, pode até mandar a sua mensagem carinhosa para sua mãe, que eu vou ler daqui a pouquinho, tá bom? Vai lá, capricha. Agora vamos continuar aqui com o psicólogo Frederico Matos, tentando ajudar, então, as duas mães, dois tipos de mães, né? Aquela que ficou focada no filho e que agora está se sentindo meio perdida porque o filho cresceu. Vamos falar dela primeiro. Na verdade, quando a gente fala desses dois tipos de mães, elas partem da mesma premissa, que elas têm que ser muito boas naquilo que elas fazem. A diferença é que uma se foca numa coisa só e a outra se foca em tudo ao mesmo tempo e às vezes não consegue dar conta de nada. Às vezes o sofrimento dessas duas mães parte do mesmo tipo de desconhecimento de como funciona o desenvolvimento de uma criança até a vida adulta. As experiências emocionais, elas têm uma representação na mente dos filhos diferente do que é para os adultos. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da mãe que faz um monte de coisa e fica sempre com a sensação de dívida em relação à criança. A criança, ela não tem uma memória como os adultos têm. Então, quando a mãe pensa assim, poxa, eu passei do meu dia só 2, 3 horas com o meu filho, a criança, ela não tem a mesma noção, a dimensão,
que passaram 12 horas dela acordada e dessas 12 horas só 3 com a mãe. Tudo vai depender do impacto emocional que essa mãe vai causar na criança durante essas 3 horas. Isso quer dizer o quê? Se ela chega em casa e ela olha efetivamente para a criança, interage com a criança, traz a criança para poder participar do dia dela, conversa na linguagem da criança, afofa a criança, faz cafuné na criança, interage com o mundo dela e traz ela para interagir um pouco com o mundo dela enquanto mãe, o impacto emocional é o suficiente para reabastecer essa criança do que ela precisa em relação à mãe. Não sei se você lembra dos seus filhos, mas quando você falava assim, a gente vai passear no sábado, e você falava na segunda-feira. Terça-feira eles falavam, já é sábado. Quarta-feira já é sábado. Quinta-feira já é sábado. Eles não têm muita noção de tempo. Então, às vezes, a mãe, ela quer pensar com uma cabeça de adulto, só que ela tem que pensar como funciona o cérebro de uma criança. Então, o cérebro da criança, ela não tem toda a parte desenvolvida da memória. Então, essa sensação de tipo, ai, agora ele está lá em casa sofrendo por mim. Não. Ele está lá em casa, sei lá, vendo desenho, estudando, se tiver a babá, a tia, a avó, ele tá se virando. O problema é quando essa mãe, quando ela está com a criança, ela tem uma presença, ela tem uma qualidade de relação que de repente é um pouco dispersa. Aí isso pode de repente causar na criança a sensação do tipo, nossa, quando minha mãe está comigo parece que ela está com a cabeça em outro lugar. Mas isso que você falou me leva a pensar o seguinte, que talvez possa ajudar. Muitas vezes a gente acha que, como não é efetivo, a gente não precisa nem fazer. Então assim, se a mãe acha que o filho está dando uma importância muito grande por conta das 10 horas que ela passou trabalhando e ele está sofrendo, talvez ela ache que essa 1 hora que ela vai ter com ele não seja importante, porque ela já fez 2 horas longe dele. Então, a hora que você fala isso é muito gostoso. Sim. Até para a mãe que está lá, olhar e falar assim, bom, se é assim, então essa 1 hora é importante, deixa eu me dedicar. Né? É isso. Porque a criança, é só para as pessoas pensarem, por exemplo, das memórias que elas têm da infância. Elas não têm a memória de como era uma quarta-feira de manhã. Elas têm a memória da cara da mãe e elas não sabem nem que dia da semana era. Então você tem uma sensação gostosa. Se era inverno, verão, primavera, você não tem clareza disso. O importante é que você olha para a cara da sua mãe, você tem a imagem dela na sua frente, de repente ela com um sorriso, de repente ela brincando com você, de repente ela te fazendo uma comida especial. Aquele momento é muito poderoso. Então é melhor você ter um momento de muita qualidade do que você ficar com aquela sensação de que deveria passar 30 horas do lado da criança. O que não quer dizer que quem passa 30 horas da criança não vai ter também um efeito positivo, mas isso vai estar muito mais diluído. Então é importante ela entender que ela precisa se concentrar. É como se ela fosse jogar um jogo de futebol. São 90 minutos em que ela vai estar em campo e ali ela dá o melhor dela. Isso não quer dizer que ela vai ter que compensar nada para a criança, porque a culpa também faz com que muitas mães queiram trazer todo dia um presentinho ou fazer concessões ruins na educação da criança. Então, sei lá, a criança apronta uma coisa no fim de semana. Como ela está com a sensação de que ela está mais tempo, ela é mais dura. Mas se é numa quarta-feira à noite que ela sabe que já não teve junto segunda, terça, quarta, a criança faz a mesma coisa, ela, não, deixa. Isso é uma coisa ruim. Porque a criança, como ela também não tem memória, se você dá uma bronca no sábado e muda a regra na quarta, para ela mudou a regra. A criança precisa ser muito cadenciada. Com o bebê é assim. Os pediatras, de modo geral, eles falam assim, olha, crie rotina no seu bebê. Crie rotina no seu bebê, porque as crianças, como elas têm uma memória ruim, elas precisam de bater no mesmo ponto. E expressar amor para uma criança também é colocar limites saudáveis. Então, tentar compensar a ausência com um excesso de permissividade nunca funciona. Tentar comprar a sua ausência com presentes também não funciona.
Porque a criança ela também tem uma relação muito específica com os presentes. Se aquele presente não tiver envolvido num contexto familiar positivo, ela pode ter uma mansão da Barbie ali brincando com ela. Mas aquilo, ela não vai ter alegria para poder brincar do jeito que ela gostaria. Então, se ela tiver uma bonequinha de pano, daquelas bem chechelentas assim, mas o clima que ela tiver nessa interação com a mãe for positivo, é o que vale. As crianças, para ser bem honesto, elas não entendem o preço das coisas. Elas só veem que o amiguinho, de repente, da escola tem alguma coisa e pede. Mas isso não é uma coisa de extrema urgência para a criança, porque logo ela esquece e vai querer outra coisa. Agora, a presença da mãe, ela sim tem um efeito muito mais importante do que todo o dinheiro do mundo que você quiser gastar. Então, não adianta você dar um presente achando que isso poderia compensar. Se você sentar, interagir com ela, olho no olho e se divertir com ela, é muito melhor do que qualquer brinquedo. Ou seja, é uma presença de qualidade e não necessariamente de tempo, de períodos longos ou curtos, né? Exato. É qualidade mesmo. Por isso que tem gente que gosta da mãe de minuto, né? Que pode ser um minuto, mas é mãe ali presente, Sim. né? Isso funciona Sim, bem. sim. Agora, vamos pensar numa mãe mais madura, né, Fred? A gente tem uma audiência também que já está aí com seus filhos casados. Sim. E que passou por todas essas fases e que muitas vezes se sente... E aí? Né? E aí? Eu dei tanto de mim e agora? O que a gente fala para essa mãe? Sim. É uma fase muito bonita na vida de uma mulher, porque nessa hora ela vai ter passado por, sei lá, 30 anos de maternidade, mais uns 20 anos de vida antes de ter sido mãe. Agora ela vai redescobrir a vida dela numa condição de vida em que ela não tem toda a disposição e energia do mundo, mas que ela pode ter mais tempo disponível para poder descobrir as coisas que ela deixou para trás ao longo do tempo. Essa mulher, eu sempre recomendo, pode parecer uma coisa boba de adolescente, mas fazer uma agenda, fazer um diário e colocar no papel todas as coisas que você gosta. Quando a gente fica tentando lembrar e a gente não anota, isso não tem tanto poder. Mas quando você coloca no papel, então pega uma cartolina e começa a rabiscar tudo que você tem vontade de fazer ou que você já teve vontade de fazer e você deixou de lado. Então, dançar. De repente, ela queria ter sabido dançar mais, fazer uma aula de dança, fazer uma aula de canto. Minha mãe, há uns 3 meses, me surpreendeu que agora está fazendo parte do coral. Que delícia, né? Eu falei, que incrível, né? E a minha mãe que voa de parapente, fez um mergulho de tubo para ver os peixes, falou que vai saltar de paraquedas. Uma coisa que eu lembro, logo depois que meu pai faleceu, eu lembrava que ela sempre falava que os quadros que tinha em casa ela tinha pintado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, puxa, o que eu posso fazer? Aí eu falei assim, vou comprar um monte de tela, um monte de tinta, comprei tudo errado, mas... Valeu a intenção. Valeu a intenção, ela precisava de óleo, né? E aí eu comprei uma tinta comum, mas aquilo despertou nela uma vontade de pintar e aquilo, ela tem trocentos quadros. Porque ela ela despertou algo que estava adormecido. Então, cantar, dançar, pintar, agora eles estão com aqueles livros de colorir, aquilo você gasta um tempo naquilo, aquilo te dá um prazer, uma tranquilidade. Então assim, você tem tanta coisa para descobrir, inclusive parapente, tem de tudo. Quer dizer, e o mais interessante é que você sempre vai encontrar algum lugar que oferece algo gratuito. Perfeito, encontra mesmo. Né? Então assim, se você procurar, você acha. Né? Esse lugar mesmo que minha mãe faz aula de canto é gratuito. Então agora ela está toda empolgada, vai se apresentar daqui a pouco em Campos do Jordão. Eu estou super empolgado de ver. E ela de repente com 71 anos, quer dizer, então ela poderia ter se deixado entrar murchar. Ah, meu filho está encaminhado, minha filha está encaminhada. Mas não, 71 anos ainda é uma menina, dá tempo de fazer muita coisa. E no caso da minha mãe, ela tem uma aparência muito jovem, então às vezes eu até estranho quando eu falo que ela tem 71 anos. Eu também acho estranho a minha ter 70, não parece, de jeito nenhum. Muito bom te receber. Recado final?
Então, pensando em muitas mães com os filhos adolescentes, eu criei uma série de vídeos gratuitos, e isso é bom ressaltar, para mães com filhos adolescentes que estão tendo alguns tipos de problema. Então, é um presente para as mães. Aonde aí, a gente acessa esses vídeos? filhoadolescente.com.br. É um projeto novo. filhoadolescente.com.br. Até eu vou entrar. É uma série de vídeos que fala sobre Quero ver tudo. como se comunicar, como se relacionar com eles, como lidar com amigos estranhos, medo em relação a drogas. Que legal. Show, isso. Muito bom. Isso é um presente mesmo. filhoadolescente.com.br. Tem o sobreavida.com.br também. E o Frederico Matos volta sempre, né? Pode deixar. Não demora, Pode tá bom? deixar. Obrigada. Imagina. Muito bom te Obrigado. receber e falar um pouquinho do que é esse papel tão importante, tão precioso.